Bahia 1, Inter 0. E aí, Vaguinha, tu deu um pitaco um pouco antes, mas vamos lá, nessa atuação aí que o Ramon colocou 3 zagueiros, 3 volantes. O resultado ele é imperativo. Tá? Se eu falo aqui quando o Inter jogou mal e ganha, quando o Inter joga mal e ganha, eu falo isso, que o resultado é imperativo, que é o resultado que manda, na derrota é a mesma coisa. Eu posso até analisar que o Inter começou o jogo marcando em cima, né, complicando um pouco a vida do Bahia, tendo um lance de gol. Depois a estratégia funcionou, porque o time se defendeu, de certa forma, bem. Né? O Ivan fez boas defesas. Teve um lance que ele erra o gesto, né? Ele, ao invés de jogar para o lado ou para fora, ele joga para frente e quase saiu o gol. Mas, enfim, passou segurança nesse jogo. No final do primeiro tempo, o Vitinho tem uma oportunidade dentro daquela proposta do Inter de se fechar, fazer uma transição rápida em velocidade. O Vitinho ganhou do zagueiro, driblou e bateu mal. Mas era o jogo do Inter. Essa era a proposta. E estava funcionando. Mas não adianta, daí não tem estratégia, daí não tem treino, não tem absolutamente nada. O Inter perdeu porque o Alan Patrick também não foi, o Carboneiro chutou a bola, tomou um cartão. Não tem nada disso, gente. O Inter perde porque tem erros individuais que são imperdoáveis, jogo após jogo. O pênalti cometido pelo Bernabé, que estava tomando uma canseira do Ademir, já tinha tomado um cartão amarelo bobo, porque ele pisou na bola. Ele pisa na bola no início do lance, daí depois na recuperação ele comete uma falta, toma um cartão amarelo, e depois ele comete um pênalti que é absurdo. Aí desmonta qualquer estratégia, pode passar a semana inteira aqui no Segue o Fio falando sobre é muito pouco pro Inter, tem que botar um armador, não, tá certa a estratégia, não, o Alan Patrick tá fora, é um prejuízo. Pode debater o que tu quiser. Quando o cara faz um pênalti desse aí, acaba o debate. Acaba a discussão, não tem o que falar. Aí, claro, tu vai analisar um pouco mais profundamente, pensando no futuro ou analisando o macro do Internacional, tu vê que essa gestão ela é uma gestão preocupante, eu diria temerária, porque só afunda. Cada jogo, como eu disse, é uma derrota diferente e o Inter parece entrar num buraco que não vai sair. E se sair desse buraco agora, que é um buraco que por enquanto é raso, o que vai acontecer no ano que vem? Porque o trabalho é ruim e não muda nada. Então, no ano que vem, a preocupação pode aumentar. Se a gente for analisar futuro e o Inter num todo, num macro. Então, é triste, Cacau. É assim, é ir para o jogo de sábado agora contra o Fluminense com uma perspectiva de, sei lá, buscar um pontinho, mas com a possibilidade maior de perder e voltar para casa brigando para não cair para a segunda divisão. É isso, esse é o Inter. Vaguinha, ontem tu falou na jornada de que tu não culpa o Alisson, né? Assim, pela questão, tu não crucifica o Alisson porque ele foi expulso e tudo mais. E aí o Inter tem um problema agora pro próximo jogo que não tem lateral esquerdo. Não, o menino, ele foi infantil. Foi uma jogada que ele não precisava ter... Ele foi afoito. Ele foi afoito, mas ele não viu, né? Não viu. O cara ele sai de trás de um cara, tu presta atenção ali, ele sai de trás do cara e vai na bola e não vê o outro cara chegando. Mas é um lance afoito. Errou. Só que não vou botar na conta dele, né? Quem tem a mochila maior para botar a responsabilidade é o Bernabé. Esse aí custou caríssimo, tá aí há muito tempo. Já identificamos que ele tem um problema gravíssimo na marcação, não consegue corrigir, ganha uma Babilônia de dinheiro e comete um lance como esse. Eu não vou culpar o garoto de forma alguma. E aí, Checha? Não, eu acho que analisando os lances ali, eu comecei a perceber, por exemplo, o Inter, a cobertura do Inter para o Bernabé não existia. O Bernabé enfrentou um dos melhores extremas do Campeonato Brasileiro, que é esse Ademir. No fim de semana ele jogou muito e ontem ele teve espaço nas costas do Bernabé. Se passava pelo Bernabé não tinha ninguém fazendo cobertura, já era um problema ali. E o pênalti que o Bernabé faz é a água no chope, porque tu tem uma estratégia que está funcionando, tu tem uma confiança que está... A confiança do Inter no jogo estava boa, porque não vinha tendo aquela pressão absurda do Bahia, teve chance no início do jogo, e aí tu sofre um pênalti daquele jeito, é uma ducha de água fria, entendeu? É um pênalti ridículo, um pênalti infantil, que tu não vê nas categorias de base, tu não vê às vezes numa pelada, ou tu vê até numa pelada.
Então, aquilo ali... Seria onde era para ver, né? Esse tipo de pênalti. Exatamente. Eu acho que ali o anímico do Inter ali desmoronou. Daí o segundo tempo teve ainda mais a expulsão do garoto, que eu também não condeno, né? Até pela situação dele estar recebendo oportunidade, estar afoito, estar com vontade de mostrar, e aí exagerou um pouquinho ali no pezinho alto, entendeu? Natural do jogo e da situação de um garoto que está tendo uma oportunidade. Mas eu vejo assim, eu falei antes que o Bahia facilitou a vida do Inter porque o Rogério Ceni tirou o Thiago, o garoto Thiago, não sei por que tirou o Thiago. Contra o Grêmio tinha uma estratégia com o Thiago. Contra o Inter, se deixa o Thiago no time desde o início, podia explorar o lado direito da defesa do Inter, os lados, entendeu? Talvez preservar para o jogo do final de semana? Não sei, é um guri. Para que preservar guri? Não tem por que preservar o guri, é jovem, tá com todo o gás, entendeu? E ele jogou muita bola fim de semana. E outra questão... O Inter, agora a gente está vendo ali, passou o lance do Vitão. Isso também deve ser uma preocupação importante, né? Eu vi o Vaguinho falando ontem, não sei o que se tem de notícia ainda. Pelo que o médico analisou no vestiário, ele descartou um dano no ligamento cruzado. Mas vai ter exame hoje, né? Descartou. Mas, assim, tá fora do próximo jogo. E aí são 3 problemas. O Bernabé, que tá suspenso pelo terceiro amarelo, o Guri, que foi expulso, e aí o Vitão, que não joga. Se o Inter tem que manter 3 zagueiros, para não sofrer muito. E aí os 3 zagueiros que tem na disposição no grupo hoje é o Cleiton, Juninho, o Mercado e o Juninho. E o Vitor Gabriel tem que ser o lateral esquerdo, improvisado. Mas é que se descarta eu a acabo lesão, de receber uma informação eu acabo de receber uma informação. Já vou falar sobre o Vitão, que eu tenho informação também. Tá. O Pablo está subindo, sub-20 está subindo, lateral esquerdo. Estão indo para o Rio de Janeiro o goleiro, o Cauã Jesus, o Alan Patrick, o Carboneiro, o zagueiro Pedro Cauã e o Pablo, lateral esquerdo. Tá? O goleiro, não sei por quê. Não tenho nenhuma ideia. Talvez por treinamento, porque vai ficar treinando no Rio. Treinar, para treinar, eu acho. Porque não volta, E sobre o Vitão, tá? E aí entra naquela da maré do azar, da nuvem carregada que ronda essa gestão. De um azar que acompanha os incompetentes. Né? Porque é a venda do ano do Inter. Essa é a venda do ano. O Flamengo está em cima, está querendo a contratação do Vitão. A informação que eu recebi ontem à noite é que está descartada a lesão de ligamento cruzado anterior. Tá? Tem uma mínima possibilidade de ser ligamento cruzado, mas a grande tendência é que seja o colateral medial, que também não é uma lesão simples. Ele ficaria de fora da temporada. Mas não tem cirurgia. Mas é melhor do que o LCA esse, né? Tem. Não, o pior de todos é o LCA. Esse LCA ele joga, ele volta a jogar em maio. Essa eu acho que tu tem a possibilidade. Eu não sei se não é a lesão do Fernando, tá? Que tu pode fazer um tratamento. A do Fernando é a ligamento cruzado posterior. Não, então não é o mesmo. É o ligamento colateral medial. Tá? E não foi feito o exame ainda, vai ser feito um exame para sair o diagnóstico certinho. Mas o mais importante é que estão descartando, num primeiro momento, o ligamento cruzado. Só que aí, cara, tu perde o Vitão para a reta final do Campeonato Brasileiro. Tá, e vocês acham que para o próximo jogo contra o Fluminense mantém isso, 3 zagueiros e 3 volantes? Eu acho que contra o Fluminense, tu pode fazer... Vai ter a volta do Alan Patrick, né? Tu volta Alan Patrick e Carboneiro. O grande problema de tu jogar com 2 atacantes é que tu não tem 2 atacantes, né? Agora tu tem. Tu pode jogar com Vitinho e Carboneiro. Tá? Mas o Borré não dá mais, gente. O Borré tem 29 anos, parece um veterano jogando. Não tem força, não tem explosão, não tem nada. Não consegue recuperar o futebol dele. E ontem, o Ramon Dias errou na substituição. Quando ele bota o Raikkonen, quem tinha que sair era o Borré. Para o Inter ter pelo menos alguma agressividade com o Vitinho e com o Raikkonen. Aí perdeu o lateral esquerdo e o jogo ficou com 2 a menos. Porque o Borré não tinha intensidade, não tem explosão. Como é que tu vai chegar ao gol? O Inter tá vivendo muito parecido com o ano de 2015. Quando em determinado momento o Inter começou a afundar, enxergou ali a zona do rebaixamento, e aí o Argel chegou, montou uma estrutura defensiva um pouco mais sólida e tinha um jogador que decidia, apenas um jogador que decidia, que era o Vitinho.
E o Vitinho, então, leva o Inter, eu acho que leva até para pré-Libertadores ou Libertadores. O Inter se recupera bem no campeonato. Não corre risco de rebaixamento. Este time do Inter aí, esse lateral direito que jogou ontem, os 2 zagueiros que acabaram entrando, Benítez. O próprio Bernabé e depois o lateral que vai jogar, que eu não sei quem é, alguns jogadores do meio. O Inter é um time muito fraco. O Inter não entendeu, em determinado momento, o que tinha acontecido no ano passado. A importância do Wesley, por exemplo. Ah, mas o Wesley não estava bem, mas o Wesley preocupa o adversário. Ontem, a sensação que dava é que o Inter era um time pequeno, um clube pequeno, time pequeno, em relação ao Bahia. Olha. Em relação, quebrar a porta em relação ao Bahia. Não gostaram do que eu falei? Ah, não, assombração. Em relação ao Bahia. Fez um enfrentamento legal ali, como muitas vezes a gente vê clubes pequenos fazerem enfrentamentos aqui no Beira-Rio e na Arena. E isso se deu, e aí o Vaguinho é muito correto, e ontem ele foi muito correto, isso se deu porque uma avaliação muito mal feita pelos dirigentes do Inter, de que poderiam liberar todo mundo, porque o time era suficiente para fazer um campeonato honesto. E não é. O Inter hoje depende do Carboneiro para ganhar os jogos. Se tu tira o Carboneiro, deu lesão muscular no Carboneiro, vai ser um parto para ganhar jogo. Não tem capacidade. E não tem o Vitinho de 2015. Não, o Carboneiro é uma espécie de Vitinho. O que eu quero dizer é que os jogos do Carboneiro agora, se tu pegar os 2 jogos no Beira-Rio que o Inter ganhou, passam pelo Carboneiro. Passam por ele. Por exemplo, esse último gol contra o Sport é uma jogada totalmente individual do Carboneiro, vai no fundo, cruza, dribla 2, 3 e joga para trás. Mas eu não acho um jogador confiante o Carboneiro. Não, eu não tô querendo dizer que é o Vitinho, eu só tô colocando que ontem, sem o Carboneiro, tu não teve tu tem uma escapada. Vaguinha, o jogo inteiro tem uma escapada. É muito pouco, cara. Não, o Inter é inofensivo. É muito pouco. O Inter é inofensivo, ofensivamente. Não ataca o adversário, não tem força. E não é porque o esquema era com 3 zagueiros e 3 volantes. Porque tu não tem jogadores para chegar. Não tem. Agora... Não tem jogadores e não tem coletividade. Não tem conjunto, não tem combinação. Perdeu tudo. Perdeu tudo que tinha ano passado. No jogo contra o Fluminense, pelo menos vai ter o Alan Patrick, que é um jogador que tem uma qualidade, só que mesmo assim eu não espero que o Alan Patrick tenha explosão do dia para noite. Não tem, né? Não tá com força, não tem. E tu tem o Carboneiro, esse sim. Esse é o único jogador do elenco do Inter. O Carboneiro tá ontem, Vaguinho, o jogo já é outro, porque tu escapa, entendeu? É o único jogador do Inter que tem alguma força para ganhar o 1 contra 1. Olha só, alguns comentários... A melhor coisa que tem para 2 zagueiros é o centroavante que não assusta e que não faz nada. É o caso que o Vaguinha falou, que o Borré hoje não faz nada. Não preocupa, não assusta. E assim os adversários estão enfrentando o Inter. Quando joga o Borré, um centroavante sem não medo. Preocupa. Sem medo. Se entra o Carboneiro, já é uma situação diferente, mas pelo lado. Já assusta um pouquinho.